Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando o 14º dia de 365 com o tema A Lei Não Pode Libertar. Iremos ler o livro de Gálatas do capítulo 3 ao capítulo 4, verso 20. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, já abra ou clique no link da descrição que você será encaminhado diretamente para a leitura que eu estarei fazendo na versão NVI, a mesma versão que eu estarei lendo também. Eu quero fazer algo diferente aqui com vocês. Eu quero pedir a você que está vendo esse vídeo para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já deixar o seu joinha, porque só assim eu entendo que você está gostando desse conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura, que hoje é um pouquinho mais extensa, mas como eu sempre digo, é extensa, mas é de valor e de aprofundamento espiritual. Então, dia 14, a lei não pode libertar. Gálatas capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E o primeiro parênteses já faço aqui, porque a palavra insensato aqui não faz sentido algum problema mental, mas fala sobre a falta de juízo e do bom senso que o povo estava tendo. Já a expressão enfeitiçou é no sentido literal de sedução maléfica. E a palavra exposto, onde fala que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, tem o mesmo sentido de comunicar a maneira como Moisés também expôs a serpente de bronze. Verso 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E essa pergunta aqui é matadora, porque os gálatas haviam abraçado a fé de forma pura e sincera, porém depois de um tempo eles foram influenciados pelos judaizantes, estavam criando e pregando regras e doutrinas baseadas na lei como forma de alcançar maiores bênçãos de Deus. E qualquer coincidência com os dias atuais não é mera coincidência, porque já estava escrito há mais de 2000 anos atrás. Verso 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. E Paulo enfatiza aqui que todos os judeus e não judeus, sendo eles crentes, cristãos sinceros em Deus, são chamados de filhos espirituais de Abraão. E somos também chamados de descendentes de Abraão, no verso 16 desse mesmo capítulo, e no livro também de Hebreus, verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciando primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. 9. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E Paulo aqui está se referindo a todos os legalistas, pois recusam a graça de Deus e insistem em tentar obter a justiça ou merecer o favor de Deus através das suas leis, através dos seus rituais e das suas boas obras. Verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Vou repetir: o justo viverá pela fé. Verso 12. A lei não é baseada na fé, pelo contrário,
Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Vou repetir novamente, entenda isso. A lei não é baseada pela fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo nos redimiu. E o que significa redimir, Jefferson? No sentido literal do original, significa de comprou para pôr em liberdade. Liberdade de quem? Liberdade de quê, Jefferson? Liberdade da maldição que estávamos condenados pela lei. Portanto, quem vive pela fé será julgado. Mas quem vive pela lei já é condenado. Já é condenado. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de retificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é Cristo. Quero dizer, verso 17, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. E o princípio da fé é anterior que a própria lei. É mais importante do que as ordenanças mosaicas. Vou repetir, o princípio da fé é anterior à própria lei e é muito mais importante do que as ordenanças mosaicas. Verso 18, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. 19. Qual era então o propósito da lei? Uma pergunta. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. E aqui descendente representa o próprio Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que a lei foi posta justamente para que eu e você reconheçamos o quão pecadores nós somos, quão indignos da graça nós somos, mas pelo amor profundo de Deus, Ele ainda veio e morreu por mim, por você, e nos deu vida de graça. Verso 20. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. E aqui está dizendo o quê? Que se você está aprisionado pela lei ou pelo pecado, de forma prática, resulta na mesma falta de liberdade e condenação. Por quê? Porque a lei estimula e revela o nosso pecado. Foi para isso que a lei foi posta, para nos mostrar que nós somos merecedores da condenação, mas a fé é vital, pois somente a fé, pela fé, nós temos vida e libertação. Verso 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Pois os que em Cristo foram batizados
de Cristo se revestiram. 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Então a gente pode entender o quê? Que todos cristãos sinceros são adotados por Deus e se tornam seus filhos, plenamente justificados e dignos da herança eterna, com todos os privilégios e deveres decorrentes. Capítulo 4, verso 1, vamos continuar. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então a gente tem que amadurecer. Não adianta você ser menino na fé, tem que crescer espiritualmente para se tornar um homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher maduros na fé, porque uma criança não difere nada de um escravo, porque a criança não sabe administrar os recursos que é dado nas mãos dele. Verso 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. É assim nos dias de hoje. Se eu tenho filho e se eu venho a falecer, por exemplo, os meus bens vão ficar para os meus filhos, porque eles são herdeiros. Mas o meu herdeiro, que é o meu filho, não poderá fazer nada com aquele dinheiro até ele atingir a maior idade. Então, se ele só vai poder usar aquele dinheiro, aqueles bens, depois que atingir uma maturidade, é exatamente a mesma coisa que os versículos estão dizendo aqui. Um menino não difere nada de um escravo, porque não tem acesso aos privilégios que é concedido a ele, porque outra pessoa administra por ele. Mas quando ele assume a maioridade, e quando eu falo aqui maioridade, é em maturidade e não em tempo de crente, você pode se converter hoje, em um mês já ser maduro o suficiente. Outras pessoas se convertem hoje, passam 50 anos como cristão e ainda são meninos. Então você precisa amadurecer. E como que a gente amadurece, Jefferson? É lendo e tendo relacionamento com Jesus. Vamos continuar a leitura. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E a expressão aqui, plenitude do tempo, descreve o ponto central da história do mundo, que foi um momento escolhido por Deus para revelação, para a sua revelação em Cristo Jesus, para resgatar todo aquele que nele crer. Verso 5. A fim de remir os que já estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, e o qual clama, Abba, Pai. E o vocábulo Abba aqui, ele tem um sentido literal que corresponde uma forma carinhosa e respeitosa de nós chamarmos o nosso pai. É como se nós disséssemos papai. Então a gente vê aqui qual é esse relacionamento que Deus busca conosco, os seus filhos. Se nós somos filhos e Deus é o nosso papai, nós devemos ter essa atitude carinhosa e respeitosa com Deus. E quando a gente chama o pai de papai, isso mostra intimidade com o nosso pai. Verso 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Verso 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. E o que Paulo quer dizer nesse versículo aqui é que os fariseus naquela época observavam milhares de ordenanças e ritos religiosos com o objetivo de conquistar méritos diante de Deus, mas de forma errada. Eles guardavam o sábado, eles queriam esperar a Páscoa, isso e aquilo, justamente para poder justificar algo e pedir favor de Deus. Mas está errado. Verso 11.
Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Verso 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. E o que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que conheceu os Gálatas e pregou o evangelho para eles por fruto da sua primeira viagem missionária, porque aquela região na época teve um surto de malária, e pode ser que Paulo tenha contraído essa doença e foi acolhido e tratado pelos Gálatas. Verso 14. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar um. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Então Paulo pergunta para eles: por eu dizer a verdade para vocês, será que eu me tornei inimigo de vocês? E isso nos mostra o quê? Nos mostra que mesmo a verdade sendo dita com amor, com cuidado, ainda assim nós corremos o risco de perder muitos amigos, porque Paulo era muito estimado pelos Gálatas na época, mas por causa desses falsos profetas, eles estavam perdendo a alegria e a hospitalidade e o respeito que já haviam demonstrado ao apóstolo. Por quê? Porque esses falsos profetas estavam denegrindo a imagem de Paulo, estavam ensinando o evangelho totalmente distorcido aos Gálatas. Então, quando Paulo está aqui advertindo, mostrando a verdade, ele está consciente de quê? Que pode estar perdendo amigos por isso. Tanto que ele diz: será que agora, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Vocês que antes me recebiam com alegria, vocês que antes me recebiam com hospitalidade, vocês que antes me respeitavam, agora vocês não me respeitam mais. O que está acontecendo com vocês? Vamos continuar, verso 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem. Está falando de quem? Desses falsos profetas. Mas querem isolá-los a fim de vocês também mostrar o zelo por eles. 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então a gente vai abrir um parênteses aqui. A gente leu em Filipenses como aquela igreja, aquela comunidade, eles faziam as coisas na presença de Paulo e principalmente mais na ausência de Paulo. E Paulo aqui, já os Gálatas estão falando o quê? Ei, não é só quando eu estou presente. Não é só quando eu estou presente que vocês têm que se mostrar zeloso pelo bem. Na minha ausência, principalmente. Vamos continuar, verso 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Verso 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom, pois estou perplexo quanto a vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse verso? De mudar o tom. Como assim mudar o tom? É porque ele está vindo numa linha, numa pegada, meu irmão. E ele não queria vir nessa pegada com o povo. Ele está vindo aqui advertindo pesado. Mas ele diz: eu queria estar com vocês agora e mudar meu tom, porque presencialmente eu quero ver esses falsos profetas querer me denegrir face a face. Porque enquanto eu estou aqui escrevendo uma carta para vocês, eles estão aí distorcendo as coisas que eu estou dizendo para vocês. Então pessoalmente eu consigo mudar o meu tom, eu consigo mostrar a verdade e não perder a nossa amizade. Quantos de nós já tivemos mal entendidos por ser mal compreendidos por mensagens? Quantas brigas a gente já passou porque a gente mandou uma mensagem e a pessoa interpretou de uma forma que não deveria ser interpretada? Então Paulo está falando isso. Eu quero estar presente para mudar o meu tom com vocês. Mudar o meu tom, porque eu não quero ser esse cara que está advertindo, porque eu presente aí, eu sei que esses caras não vão vir dar uma de besta. Ando com vocês, vocês irão ver o meu tom, vocês irão ver a minha face, vocês irão entender qual é a verdade e vocês não se perderão, vocês irão entender o verdadeiro evangelho de Cristo. Vocês vão voltar às origens. E nós vamos finalizar aqui hoje, entendendo que não é pela lei,
mas é pela graça. Não há nada que você possa fazer para você ser mais salvo. O que você tem que fazer é crer. Não tem nada que você possa fazer que você será mais salvo. O que você tem que fazer é crer. Então, se você crê e confia no Senhor, então viva Cristo na sua vida. Porque quando a gente crê, a gente muda, a gente transforma, porque a palavra é bem clara quando diz que quando a gente crê, nós nos tornamos uma nova criatura. E essa nova criatura só é possível se tornar quando nós cremos. E se nós cremos, nós vamos mudar, nós vamos nos transformar, vamos ser justificados e filhos de Deus. É essa a mensagem para vocês hoje. Esse é o nosso estudo hoje. Eu quero que vocês tenham consciência que é pela fé e não pela lei. É pela graça. Mesmo nós não sendo merecedores, mesmo assim, Jesus veio e morreu por mim e por você. Fique com Deus, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê amanhã. Valeu!